Assim, foda-se. A ideia é. Deixa só a Maria Gabriela entrar mesmo, e aí a gente. É uma bosta, né? Essa coisa de fazer as coisas remotas é sempre uma merda. Mas tudo bem. Bem-vindos para quem não tem o costume de assistir minhas aulas. Para quem não me conhece, que é só a Maria Gabriela, eu sou Vitor, sou professor de História da Avicena. E para quem me conhece também, eu continuo sendo Vitor, professor de História da Avicena. E o objetivo dessa oficina de pensamento crítico não é necessariamente que a gente promova debate sobre questões, porque eu acredito que, em grande medida, as opiniões das pessoas que estão aqui, elas vão meio que se alinhar ou estar dentro de um mesmo espectro, talvez, né, de opinião. Então, a minha ideia aqui é mais da gente discutir não o argumento em si, né? Não a matéria do argumento, a matéria-prima do argumento. É mais para a gente discutir o que está por trás disso. A gente poder enxergar tudo isso que está por trás desses discursos, tudo que está por trás dessas coisas todas. Tá? Para o assunto de hoje, eu escolhi um tema que eu acho que é um tema que, obviamente, é um tema extremamente atual, porque ele está acontecendo ainda, que é o caso do estupro e segredo de gravidez dessa menina de 10 anos, né, no Espírito Santo. E eu quero mostrar algumas coisas relevantes a este tema. Né? Eu não quero necessariamente, olha, vamos debater sobre isso. É certo, não é certo. Eu não quero cair nessa coisa simples, nessa coisa simplista, tá? De quem tá certo, quem tá errado, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, eu vou dizer que o seguinte, quando eu comecei a pensar nesse assunto, nesse tema, eu comecei a ver isso no domingo à noite, eu acho que foi no domingo à noite que eu falei, é isso que eu vou preparar. Porque tava bombando no Twitter e tudo mais, eu falei, é isto. E aí teve a Sarah Winter que falou o que ela falou, que tweetou o que ela tweetou e deu a repercussão do que deu e pipipopopó, né? Ontem à noite, né, às 21h20, às 9h20 da noite, no Twitter, e por bastante tempo, até quase meia-noite, o assunto mais comentado, 5 top trendings que fala, era Sarah Winter. O primeiro era Sarah Winter, o segundo era estuprada, 10 anos, criança de 10, e o quinto era Fantástico, porque o Fantástico estava passando nessa hora. Né? Então, eu fiz um levantamento primeiro de como a mídia está falando, ou a mídia está falando, né? Ou o que a mídia está falando nessa hora. E aí eu fui dar uma vasculhada enquanto os principais veículos de comunicação, né, estavam cobrindo isso. Então, por exemplo, no mesmo hora, às 21h20, a Folha de São Paulo tinha uma chamada muito, muito, muito embaixo da. Aliás, deixa eu compartilhar minha tela. Vou compartilhar toda a minha tela. Que aí vocês podem ver tudo. Hoje eu fechei, como vocês podem ver, eu fechei o WhatsApp, que é para não correr riscos. Importante. Né? Na última vez eu. Não. O mínimo, né, Vitor? O mínimo! O mínimo! Sem Não queremos explodir, exploração. por favor, não é mesmo? Então a Folha de São Paulo ontem à noite estava mostrando uma chamada, mas bem abaixo das chamadas das manchetes principais. Então aqui vocês estão vendo. A manchete principal nessa hora era Bolsonaro cobra de Guedes controle menos rígido dos gastos públicos. E aqui bem embaixo, delação do Palocci,
embaixo do Campeonato Brasileiro, compositores nas ruas, pandemia no Brasil, prêmio Pipipipopó, Folha lança vídeo, como o TikTok está mudando a indústria do pop, dicas de segurança para proteger online, e aqui embaixo, bem embaixo, estava esse caso, menina que engravidou após estupro teve que sair do Espírito Santo para fazer aborto legal. Então, era um assunto que a Folha de São Paulo não estava dando grande atenção nessa hora, né? Atenção maior. A Folha de São Paulo geralmente dá mais destaque para assuntos políticos, para grandes assuntos políticos que envolvam o presidente e coisas afins, né? Só que hoje, às 2h40 da tarde, a mesma Folha de São Paulo tinha uma manchete aqui logo abaixo da manchete principal. Então ela transformou essa história da menina numa manchete principal, né? A Veja, ontem, no mesmo horário, às 21h35, no portal principal não tinha absolutamente nenhuma manchete, nenhuma referência, nenhuma chamada para o caso. Hoje, às 14h45, a Veja tinha uma chamada logo embaixo da matéria principal. Quem são os grupos que tentaram impedir o aborto da menina de 10 anos? Então, a Veja deu uma outra cara pro bagulho, né? Porque hoje a Folha, na notícia de hoje da Folha, a manchete era: criança que engravidou após ser estuprada no Espírito Santo se recupera bem após passar por aborto legal. Enquanto a Veja deu destaque para quem são os grupos que tentaram impedir o aborto da menina de 10 anos. Então não está falando exatamente da menina e nem do caso, está falando da repercussão que teve. Tá? O estado de São Paulo, diferente da Folha, o Estadão ele tinha uma manchete num lugar de destaque, logo embaixo aqui das principais, tinha aqui: menina que foi estuprada vai para Recife após ter aborto recusado no Espírito Santo. E hoje ela deu também, o Estadão deu uma exposição bem grande para essa questão, com o artigo: gestação de menina de 10 anos vítima de estupro é interrompida em hospital. Só que esse artigo, quando você clica, ele é artigo para assinantes, então você não consegue ler a notícia. Tá? Mas a gente já vai ver como é que a gente pode fazer isso. Como é que a gente pode ler essa notícia? O hacker. Carta Capital. Às 21h45 de ontem, mesma coisa da Veja, nenhuma manchete chamada sobre o caso, mas é curioso que tinha manchetes que eram de temas recentes do tipo, tá acontecendo agora, do tipo, morreu o Robert Trump, o irmão mais novo do presidente dos Estados Unidos, e tinha até uma matéria sobre quais problemas podem te atrapalhar na hora do sexo anal, mas não tinha nenhuma manchete, nenhuma chamada, nada sobre esse caso. Eu fui pesquisar também na aba pesquisar, né, da Carta Capital, e não consegui achar nada nas principais pesquisas sobre esse caso da menina estuprada. Hoje, às 14h49, quando eu consultei de novo, a Carta Capital continuava exatamente com as mesmas manchetes no site. Ela não mudou absolutamente nada. Agora, o El País teve uma cobertura bastante diferente, que, para mim, foi a melhor cobertura do caso. O El País, ele... Deixa eu só abrir aqui o link. Aqui o link. Menina de 10 anos violentada faz aborto legal sob alarde de conservadores à porta do hospital. Uma coisa interessante sobre o El País é que quando ele traz uma manchete, ele traz... As manchetes portais de notícia costumam ter isso aqui, né? Esses hiperlinks dentro da matéria, o sublinhadinho e tudo mais, botões para te levar para outras notícias.
Só que aqui, a criança de 10 anos que engravidou após ser violentada, quando você clica nesse aqui, o link vai para um outro caso, que não é sobre esse caso. É sobre estupro e gravidez de crianças. E sobre exatamente a coisa do aborto legal. Veja que isso aqui é de 14 de agosto de 2020 também. Essa manchete aqui era de 16 de agosto. Então, faz uma revisão de vários casos e tudo mais. Muito interessante, uma cobertura muito interessante. Hoje, aliás, o El País, ontem à noite, trazia essa como a manchete principal no site. Né, às 21h48, que era exatamente o momento em que estavam se falando muito sobre a Sarah Winder, sobre essa questão toda. Então, o El País trouxe esse assunto como assunto principal e hoje ele trouxe uma coluna do lado da manchete principal com vários links e hoje a manchete principal desse caso era: Justiça manda redes sociais apagarem publicações com dados que expuseram a vítima de estupro. Vamos ver como é que tá agora, inclusive, se mudou ou não. Se aqui, ó, tá aqui embaixo numa aba aqui embaixo. Juiz manda pipipipopopó. Ok, por que isso é importante? Por que eu tô falando isso? A troco do quê? Qual é a graça de eu estar metendo esse louco aqui com você, de falando de manchetes de jornais? Não basta a gente simplesmente, vou ver aqui uma notícia no jornal. Cada jornal tem um editorial muito diferente, cada jornal vai ter uma visão editorial diferente. Vocês viram que a Carta Capital, se a gente for entrar na Carta Capital agora, ela trata muito mais de assuntos de política, grandes assuntos de política. Né? A Carta Capital é um veículo de imprensa de esquerda, então ela vai descer a lenha no Bolsonaro, é claro. Né? Falando sobre MST, sobre várias pautas que são caras à esquerda e nenhuma menção do caso. Não sei se é porque eles não atualizam o site com regularidade ou porque eles só publicam análises muito posteriores, mas enfim, cada veículo de imprensa vai ter um viés ideológico diferente. Né? Alguns viés ideológicos vão ser bem mais explícitos, como é o caso, por exemplo, da Carta Capital. A Carta Capital não finge demência, ela não finge, não somos imparciais. Né? Porque, como a gente sabe, não existe imparcialidade. Não é mesmo? Não existe imparcialidade. Olha o anúncio. Né? O pai da minha amiga. Não, isso aqui é aqueles anúncios automáticos, tipo, não é um anúncio. Não, Aliás, sim, mas se vocês acharem que um anúncio fere, talvez, que seja um anúncio danoso, vocês podem denunciar, tipo, tirar print e mandar, por exemplo, a Carta Capital e falar: olha o anúncio que vocês estão colocando no bagulho. Porque às vezes é automático, ele muda automaticamente. Então, algumas vezes, é muito mais difícil de enxergar o viés do jornal. Né? Porque alguns jornais são muito mais bem sucedidos, digamos assim, em esconder uma palavra forte, né? Mas Isentar? De disfarçar, digamos assim. Tá? De disfarçar o bagulho todo. Disfarçar a sua visão, a sua ideologia. Né? É claro que tem alguns veículos de imprensa que não fazem questão disso. Tipo, a Carta Capital é um veículo de esquerda, assim como a Veja é um veículo da direita. Obviamente tem alguns que são um pouquinho mais fáceis de enxergar. Por exemplo, aqui, ó, esse site aqui, que chama Estudos Nacionais. Menina de 10 anos ultrapassou o limite para aborto legal e abortistas querem dar um jeitinho.
aqui já é óbvio que se trata de um jornal conservador e tal, né? Bom, a gente viu que esse mesmo caso, que é um caso polêmico, a gente sabe que é um caso polêmico, a gente sabe que é um caso que está gerando uma comoção nacional, especialmente nas redes sociais, né? A Uma pergunta é, menina de 10 anos uma menina de 10 foi anos que foi está estuprada, grávida pelo tio. mesmo arriscando a vida. Os caras estão Exatamente. discutindo. Os caras estão discutindo se é certo ou não abortar a porra da criança. E não se é certo. Mano, Então, mas aí a nessa questão que se situação eles faz, encontram. a questão não é nem, ah, não, mas deve se abortar, não deve se abortar, mas qual que é o certo, qual que é o errado, aquilo lá. Não, os caras estão discutindo isso e estão cagando pra se a menina sofreu ou não. Estão cagando pra situação familiar da Sim, menina. isso é importante. Porém, nesse momento, o mais importante aqui é a gente saber como criticar as notícias, ou seja, o que a gente faz. Porque a gente acabou de ver que cada veículo ah, de imprensa vai abordar a, o bagulho aqui, a notícia, de uma maneira diferente. Né? O que a gente faz? Como é que a gente pesquisa isso? Como é que a gente faz para saber o que é, entre aspas, tá confiável ou não confiável? Ah, Mas é fácil, você concorda comigo, eu confiava. Se não concorda, não é. essa não é uma maneira confiável, não é mesmo? Muitas vezes, por exemplo, eu escolhi de propósito esse assunto, esse tema do aborto, do estupro e do aborto, porque é um tema que causa comoção, que cria, como é que fala, que cria emoções nas pessoas, né? E que, claro, vai criar rompantes de raiva, de indignação e tudo mais. Porém, é muito importante, com pensamento crítico, é tentar, e aqui eu falo tentar porque a minha reação também é de indignação, de raiva e pipipipopopó, né? Mas é importantíssimo que a gente consiga minimamente esfriar o bagulho. Porque a gente precisa analisar a notícia. Quando a gente está com raiva, a, a nossa capacidade de julgar as coisas é muito afetada. Né? E claro, a gente sabe disso em várias situações, do tipo términos de relacionamentos até questões políticas nacionais. Né? A raiva passa, a gente destila raiva, não sei o que, depois passa e a gente fala, fiz bosta. É muito importante a gente tentar, porque a reação natural de todo mundo, de qualquer pessoa humana, né, decente, é ficar indignado com uma questão dessa. Né? Mas se a gente quiser analisar a fundo do que se trata, o que está por trás disso, quais são as vozes que estão falando mais alto aí, a gente precisa abandonar um pouco essa raiva, destilar essa raiva, deixar ela passar e ficar frio. Eu sei que é uma coisa talvez difícil de pedir, né? Mas é uma coisa que nós vamos tentar fazer, que a oficina se propõe a isso também. Tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é: a gente precisa pesquisar coisas para vários objetivos diferentes. Como a gente faz para fazer pesquisas decentes no Google, por exemplo? É muito comum, eu vejo as pessoas pesquisando no Google, tipo assim, vou lá pescar quanto tempo dura a gestação de um elefante. Né? Esperar que o Google responda. O Google não é a Siri. Você fala, Siri, quanto tempo dura? Ela vai lá e pesquisa. Mas como é que ela faz isso? Ela seleciona a palavra-chave do bagulho. Ela não entende o que você está falando. Vamos conversar, Siri. Tá? Primeira coisa que eu acho muito interessante. Eu gosto de fazer certas pesquisas
em modo anônimo no Google. Especialmente quando eu não quero mexer no algoritmo das coisas que vão aparecer para mim depois. Se eu começar a pesquisar páginas de extrema-direita, sei lá, neonazistas e coisas do gênero, né? Ou procurar no YouTube vídeos de extrema-direita e tudo mais, isso vai mexer no algoritmo e ele vai me sugerir vídeos parecidos. Então, eu gosto muito de usar o modo anônimo para evitar que essas coisas depois fiquem sendo sugeridas para mim e eu passe raiva desnecessariamente. Né? Uma coisa é eu querer passar raiva por escolha, outra coisa é a raiva chegar em mim por não escolha. Então, usem o modo anônimo, eu acho da hora isso. Então, eu vou abrir um modo anônimo aqui. Tá? Modo anônimo. O modo anônimo eu sei que se usa para algumas outras questões também, mas vamos deixar isso em off. Tá? Uma coisa que é legal para vocês... Mas poderiam ser discutidas também, né? Algum dia. O Gustavo já falou sobre isso e eu queria que ele desse alguma coisa a respeito disso, mas a gente vê se a gente comenta isso mais para frente. Então, primeira coisa, usar as abas do Google. Então, vamos fazer uma pesquisa. Exatamente, ó. Giovana Santana falou, quando estiverem querendo comprar uma coisa, usa o anônimo, porque ele não vai ficar te dando, eu quero procurar passagem de avião, quero procurar maquiagem, o tempo inteiro ele vai ficar te mandando nas propagandas e tudo mais, ou o modo anônimo limita consideravelmente. Então a gente tem aqui, pesquisei, fiz uma pesquisa simples, Brasil. Usem as abas de pesquisa do Google. Tá? Temos aqui notícias, por exemplo. Então ele vai dar as principais notícias. Né? Veja, Estado de Minas, Canal Rural, uma caralhada de notícias. Claro, o Google Maps. Né? Se eu estou procurando Brasil e eu quero ver um mapa do Brasil, eu vou procurar na aba Maps. Né? Ou imagens, ou vídeos, tem mais coisas aqui também, shopping, aqui se você quiser procurar um produto específico, né? Livros, voos, finanças. Então veja que o Google ele separa as coisas todas para vocês em abas em que você pode pesquisar separadamente alguns assuntos. Eu quero só ver notícias, eu quero só ver imagens, por exemplo. Né? Outra dica, digamos assim, de pesquisa é usar as aspas para refinar a sua pesquisa. Quando você pesquisa uma coisa assim, por exemplo, não consigo pensar numa frase meio piegas assim, sei lá. Pra morrer basta vai custar o PlayStation 5 no lançamento? Para morrer basta ele já basta estar vivo. Claro, essa é uma frase comum, então ele vai me dar exatamente essa frase, né? Porque ela é uma frase comum. Mas se eu quiser achar alguma coisa específica, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou entrar numa notícia qualquer aqui, aleatória, morre o irmão do presidente Trump. Vamos procurar isso aqui. Vou pegar uma outra frase aleatória aqui. Donald descobriu desde cedo como era fácil irritar Robert. Pronto. Eu vou jogar isso aqui no Google. Tá? E lógico que ele me deu aqui o El País, né? E mais uma série de outros. Mas aqui embaixo, ó, ele já me deu aqui, ó. Afinal, acordar cedo é bom ou ruim? Ele já me deu uma coisa que não tem nada a ver com o bagulho. E logo aqui embaixo, ó, módulos 2, matemática, 5º ano, Duque de Caxias. O bagulho ficou doido aqui. Que aqui para baixo já não tem mais. Então o que nós fazemos? A gente coloca entre aspas. Quando a gente coloca entre aspas, o Google só vai me dar exatamente o que está entre as duas aspas. Vocês podem ver que exatamente são as notícias aqui. Então, caso vocês queiram pesquisar alguma coisa que é exatamente aquilo, vocês não querem uma paráfrase, né? Vocês não querem alguma coisa que seja parecida com aquilo. Vocês querem exatamente aquilo, você usa as aspas, porque aí ele vai dar exatamente a frase que você está procurando. Né? Sei lá, às vezes você tem um trecho de um
uma frase que você tem na sua cabeça e fala, puta, da onde é essa frase? Você joga no Google, coloca entre aspas, ele vai dar exatamente o que você quer, tá? Isso é uma coisa interessante Eu não sabia. é uma coisa interessante para refinar a sua pesquisa. Outra coisa que é bom, vou voltar para o exemplo do Brasil, depois eu vou fazer isso mais bonitinho, tá? Para mandar para vocês. Se vocês vierem aqui em ferramentas, procurar música pela letra, por exemplo, sim, você pode colocar isso entre aspas, ele vai dar exatamente aquilo. Se você não achar, é porque provavelmente você está errando a letra. Você já sabe isso. É. Aqui em ferramentas você pode refinar, por exemplo, em qualquer país. E aqui você pode falar, não, só Brasil, né? Em qualquer idioma ou páginas em português, em qualquer data. Você pode escolher na última hora, na última semana, mês, ano, intervalo personalizado, todos os resultados, ou ao pé da letra, que é a mesma coisa das aspas. Né? Então, se eu quiser procurar uma coisa que é bem mais antiga, né, eu quero procurar um caso de estupro de uma menina de 10 anos. Vou colocar estupro, menina, 10 anos. Claro que, imediatamente, ele vai me referir ao que aconteceu agora. Né? Mas eu não quero, eu quero um último ano. Não, mesmo assim, ele não me ajudou. Por que você não me ajudou, cara? Ah, tá. É porque no último ano. No último ano, que significa até hoje, de um ano para trás. Né? Mas eu quero pesquisar, por exemplo, de 13 de janeiro de 2013 até 13 de janeiro de 2015. Tá aqui, ó. Específico. Sei lá, achei uma data. Tá vendo? Essa aqui é uma notícia de 8 de maio de 2015. Menino de 10 anos estuprada guarda para dar à luz. Suspeito de estuprar menino de 10 anos é preso em Porto... Só que aqui a gente está falando de casos que aconteceram em 2015. Tá vendo? Para dar à luz no Paraguai. Uma notícia de 5 anos atrás. Então, isso aqui é muito bom porque refina quanto tempo atrás você quer pesquisar. Qual é o recorte do tempo que você quer achar referência sobre isso. O Google também permite que a gente faça pesquisas em sites. Como é que a gente usa isso? Você coloca site, 2 pontos. E você pega o site que você quer pesquisar. Eu quero pesquisar naquele país. Eu vou pegar sem www, sem nada, só pesquisar isso aqui. E eu quero pesquisar, sei lá, Júlia, me fala alguma coisa de pesquisa aí. Por que o Palmeiras não foi mundial? O que, Júlia? Valor do dólar. Valor do dólar. Pode ser uma coisa mais específica, sei lá. Vamos fazer a mesma coisa. Menina, 10 anos. Não, isso aqui ele vai me dar essas coisas de recente, mas... impeachment. Vítimas, estupro na Alemanha. Tá vendo? Tô falando aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ele vai dar só o que está dentro do site do El País. Então, se você quer procurar menções a vítimas de estupro na Alemanha, só que dentro do El País, você usa isso aqui, site. Né? Você pode fazer isso com qualquer site, Twitter, Facebook, aí você vai procurar coisas, né? Mas se você quiser achar uma coisa específica em alguns, aí você pode usar essa ferramenta aqui, site, 2 pontos, o site que você quer procurar e os termos que você está querendo procurar. Outra coisa, palavra-chave, é uma coisa que pode ajudar, tá? E, por exemplo, usei quanto tempo dura a gestação, ele já me deu aqui de uma cachorra, mas não é isso. Gestação de um elefante. Um elefante nenhum, porque, né? O Google agora tem essa função, né? Do tipo, ele coloca aqui na página principal informações. Vendo? Se a gente for pesquisar elefantes, gestação, ele vai dar exatamente a mesma coisa.
Então você economiza tempo. Você não precisa fazer uma pergunta pro Google, sabe? Google, ok, Google, vamos lá. Por quê? Eu falo ok, Google, meu celular. Você vai pegar o celular de todo mundo. Meu celular ficou vivo aqui. Perdão. A palavra-chave é bom. Outra coisa, vocês querem achar alguma coisa num site ou um site parecido, mas não é bem aquele site que você quer. Vou dar um exemplo. Estante virtual. Eu quero comprar livros usados no estante virtual. Tá? Mas eu não quero o estante virtual. Então o que eu faço? Você usa o comando related, estantevirtual.com.br. Ele vai dar alternativas, coisas que são parecidas, mas que são alternativas à estante virtual. Então ele deu a Traça Livraria e Sebo, domínio público, porque tem livros no domínio público, Correios, eu não sei por que ele deu Correios, mas Submarino, o Scooby, Sebo do Messias. Então ele deu coisas que são relacionadas àquilo. Ele deu o site da BNT, que é o nosso grande pesadelo. Né? Outra coisa para refinar buscas. Eu quero saber sobre cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Qual vai ser a primeira coisa que ele vai me dar? Além do MC Kevin, né, que são vídeos aqui. Mas a primeira coisa que ele me dá é Cavalo de Troia, a lenda do Cavalo de Troia. Então ele vai dar a famosa estratégia de guerra, a história geral. Mas eu não quero esse Cavalo de Troia. Eu quero o Cavalo de Troia, o da informática. Eu quero saber. Então o que eu faço? Eu coloco um hífen e o termo que eu não quero. Por exemplo, Grécia. Não quero nada que seja da Grécia. Então ele vai dar aqui, ó. Qual que é o Cavalo de Troia? Ameaça da segurança. Cavalo de Troia é um vírus ou o quê? O que é um cavalo de Troia? Cavalo de Troia é do MC Kevin. Claro, não vai ter Grécia vinculado a isso. Então, né? Entendeu? Então, e mesmo assim, ele ainda está me dando alguns resultados de pesquisa. Tá? Mas é claro, você pode refinar a busca de cavalo de Troia. Não. Então, onde você aprendeu isso tudo? Informática. Na vida. A vida ensina. Eu não sei, faz tempo que eu. Menos Kevin. Por exemplo, podia ser isso, menos Kevin. Se você colocasse menos Kevin, ele não ia dar. Por exemplo, aqui, ó. Menos Kevin. Vamos ver, menos Kevin. Vamos ver se ele. Não me deu nenhuma letra. Excelente. Isso é muito útil quando você quer tirar algumas coisas, tipo, coisas que são parecidas, coisas que são sinônimas, coisas que são homônimas, e você quer tirar aquilo lá, tipo Grécia, não quero saber da Grécia. Né? Você pode também refinar como a Grécia, grego, grega, coisas parecidas, e aí ele vai, claro, refinar. E claro que primeiro MC Kevin de novo, apareceu aqui, né? Você viu quando eu tirei todos esses termos, ele não me apareceu nenhum mais do Cavalo de Troia, da Guerra de Troia. Né? Outra coisa interessante, eu não sei se vocês sabem disso, pesquisa por imagem. Vocês podem fazer pesquisa por imagem. Aqui, por exemplo, imagens. Se vocês vierem na pesquisa por imagens, essa câmerazinha aqui, ela permite que vocês pesquisem fazendo. Vocês coloquem a imagem, né? Por exemplo, vou colocar aqui o logo da oficina de pensamento crítico. Ele está fazendo upload, ele achou aqui, ó. Claro que aqui é um logo que eu criei e ele achou logotipos parecidos com isso, tá vendo? Um estilo meio Art Deco, que foi o que eu busquei quando eu fiz esse. E por algum motivo ele achou uma coisa Champs-Élysées, a avenida em Paris. Não sei porquê. Né? Às vezes funciona bem, né? Às vezes não funciona bem. Mas é uma coisa boa. Se você quiser, às vezes, saber a origem de uma foto, por exemplo, de onde veio aquilo, vocês podem colocar a foto na pesquisa de imagens. Outro tipo de pesquisa... Oi, diga. Não, que eu lembro que
quando tava tendo as manifestações, Uhum. às vezes tinha manifestação na Venezuela, o pessoal falava que era manifestação do PT, e Então, vice-versa. Dava isso, pra fazer isso aí também, né? exatamente, se você coloca a imagem e às vezes vai te dar um portal de notícia e tudo mais, você vê, não, aquilo lá foi em 2013, na Venezuela, não tem nada a ver com o Brasil e tudo mais. É, Então tem muitas agências de checagem de notícias que fazem que fazem essas coisas todas, né? Mas é muito, muito, muito útil que nós saibamos como fazer isso. Porque isso é uma das principais formas de combater fake news. Saber como pesquisar. Saber como ir atrás da fonte do bagulho. Porque todo mundo fala, ai, cheque a fonte. Mas ninguém te ensina como checar a fonte. Como eu faço para checar a fonte? Né? Uma outra referência interessante é a própria Wikipédia, apesar de ela ser. Né, a gente tem um pouco de medo da Wikipédia às vezes, porque a gente não sabe quem escreveu aquilo, não tem referência da pessoa que escreveu aquilo, porque é uma enciclopédia aberta. Entretanto, as referências da Wikipédia, muitas vezes, podem ser muito úteis. Tá? Essas notas aqui, ó, de rodapé, por exemplo, você pode ver se elas são úteis ou não. Claro, aqui ele está fazendo referência a próprias páginas da Wikipédia. Então a gente sabe que talvez, né? Mas aqui tem uma coisa da National Geographic, por exemplo, né? Tem um chamado The Great Elephant Census, o grande. Não preciso pôr isso tudo na minha cabeça. Fonte. Vozes da minha cabeça. Não preciso referenciar fontes porque eu sou maravilhoso. Delírios. Delírios da minha cabeça. Né? outra coisa que dá pra fazer também na Wikipédia, Victor, é Hum. colocar ela em inglês, pra quem entende inglês. Se vocês forem Aí, olhar aqui, ó, a Wikipédia tem dois tipos de definições, né, para bons artigos. Quando tem uma estrelinha cinza, significa que é um artigo bom. Quando tem uma estrelinha dourada, significa que é um artigo bom pra caralho, basicamente. Né? Que é um artigo E bem quando tem confiável. estrelinha, Quando tem essa eu não estrelinha, sabia. significa que não é nada demais, assim, sabe? Por exemplo, é que nesse caso aqui, a gente só tem em alemão um artigo bom. Vocês podem usar o Google, né, Tradutor, né? Ou vocês podem ler em alemão aqui, der Afrikanische Elefant auch. Afrikanische Steppenelefant. Vocês podem tentar ler em alemão também, aprender uma língua nova e tal. Às vezes é útil, né? quarentena. Quarentena tá aí pra isso e tal. Ou então vocês usarem aqui, ó, esse aqui. Eu não sei nem que língua é essa. Polonês? Eu acho que isso aqui é polonês. Também a Wikipédia em polonês sobre o elefante de savana é muito boa. Então, mas não necessariamente a Wikipédia em inglês é melhor do que qualquer outra. Às vezes esses artigos que são destacados são melhores. É que eu só falo português e É inglês, Victor. croata, é croata. Essa língua que eu cliquei aqui é croata. Não tem como eu ver, sei lá, em croata, por exemplo. Não Pois tem, eu é. não Então entendo. você tem que ler Aí as línguas que você manja. Né? geralmente, quando a coisa assim, inglês é melhor. Exatamente. Bom, só um minuto. Bom, gente, desculpa, cortou aqui o vídeo, parou de gravar por um segundo. Ups! Apertei sem querer o botão. Quem não participou da. Cara de pau. Quem não participou da oficina, infelizmente, no YouTube vai ficar cortada essa parte. Putz, chateado. Gente, o Victor podia ser ator de novela mexicana de fim de demência. Eu já fui, menina. Eu já fui. Eu fiz João Grilo quando eu tava no. Que é Nossa, verdade. Hungria no melhor personagem. Quando eu tava no liceu, eu já fiz João Grilo. Bom, agora para a segunda parte mais dolorosa um pouco da nossa Ai, meu aula. Senhor Jesus. Eu vou parar de compartilhar rapidinho aqui porque eu preciso compartilhar de outra forma para vocês verem direito. Oh, cacete. Eu não sei quanto tempo do vídeo eu vou conseguir destruir, tá? A gente vai indo até o momento que vocês falarem, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esta mulher, tá bom?
Eu Tá quero. bom, eu estou preparado, já tomei meus remedinhos hoje. Por que que eu escolhi esse vídeo? Eu escolhi esse vídeo, já vou te parar então. 54 minutos e Não, a gente 57 não vai segundos. ver Meu ele Deus. todo, obviamente, né? Eu vi esse vídeo 2 vezes. Eu assisti essa live Inteiro? 2 vezes Inteira? inteira, porque eu gosto de me torturar. É um prazer meu, né? Uma coisa meio masoquista. Mentira. É um laudo médico masoquista. Mentira. É porque eu acredito na educação e eu faço isso por vocês e é isso. Eu não vou mostrar alguns pedaços dele, tá? Os primeiros 15 minutos são importantes porque revelam bastante coisa. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas e mostrar como eu quebro argumentos, como que eu quebro essas coisas e para a gente poder posteriormente discutir isso. Bom, vamos ouvir então a live. Vejam que A madame. eu estou no modo anônimo porque eu não quero isso sendo sugerido para mim no YouTube, tá? Então vamos lá. Coragem, gente. Coragem. Liga o modo. Antes eu sofria, agora eu sou fria. Tá? Liga o modo Let It Go. E vamos lá. Vamos lá. Deus é pai. Tô preparado, vai. Eu não sei Vai. se eu tô pra vir pela terceira vez. E aí, meus queridos, boa noite. A Boa voz noite. dela já me irrita. Eu não consigo. Mentira. A vozinha engraçada. Já não aguento mais. Ela o Mentira. quê? Deputada? Ela não é porra nenhuma. Não, mentira. Ela segundo ela mesma, ativista. Militante. Ah, E segundo o Twitter dela, presa política. Mas a gente vai falar presa sobre política. isso. A gente vai falar sobre isso. Então, boa noite. Meus queridos, para aqueles que já são seguidores do canal e aqueles que não são seguidores, também sejam muito, muito bem-vindos. Porque eu sei que tem um montão de gente aqui hoje que não tem a menor ideia de como se faz um aborto. Eu expliquei na live passada, onde eu comentei o caso da menina de 10 anos que foi estuprada e que está tentando ser submetida a um procedimento de aborto hoje. Como o YouTube fez questão de remover a live, como eu disse que iria ser feito, a live conseguiu ficar, acredito que menos de 5 horas, 6 horas aí no YouTube. Já vou parar aqui que é interessante. Vejam como ela começa a construir a retórica do olha como eu sou perseguida. O YouTube tirou porque eu falei pra vocês que ele ia tirar. Por que ele vai tirar? Porque eu sou perseguida. Porque eu sou uma presa Mas pra que você política. fere a diretriz do YouTube? Então, às vezes pode ser que fira a diretriz do YouTube, sim. Mas tem muita coisa bem bosta no YouTube e que o YouTube não tira. Né? Nando Moura. Porque ele diz que está dentro das diretrizes. Mas vejam como ela já começa a construir a retórica do olha como eu sou perseguida. Não tem problema, a gente explica de novo, a gente explica 50 vezes como se faz um aborto, porque as pessoas não sabem. Então, olha como eu sou didática e quero dialogar. Eu vou explicar 50 vezes se eu precisar. Isso não é tipo, ai, doida. Ela está construindo uma retórica. Ela está com coragem. Isabela, eu assisti 2 vezes. Você consegue assistir um pouco. Tá? Ela vai explicar. Então, e tem isso também. A Rebeca tocou num ponto interessante. A médica é ela. Quem ela é para falar sobre aborto? Você pode se perguntar no começo do vídeo. Então, se você está aqui me assistindo agora, está aí me xingando, me ofendendo, ofendendo minha família, não tem problema, tá? Eu vou ter muita paciência com você e eu vou te ensinar de maneira lúdica como se faz um aborto. Depois que eu te contar e que eu te mostrar como se faz um aborto, eu quero saber se você vai continuar tendo a mesma opinião. Sabe por quê? Eu vi esse vídeo 2 vezes. Alerta de spoiler. Sim. Continua. Muito lindo falar, eu sou a favor do aborto. É mais lindo ainda utilizar casos extremamente isolados, como o caso da menina que ficou grávida porque foi estuprada pelo tio aos 10 anos de idade. Eu vou parar aqui já, porque ela falou em caso isolado. Certo? Puta, cadê ela? Só eu, pelo que eu conversei com algumas pessoas no liceu,
No singular, eu conheci uma menina que foi estuprada pelo irmão e uma menina que foi estuprada pelo irmão adotivo. Eu achei esse artigo, então, eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar e falar, bom, ela falou que que é um caso isolado, como ela disse, certo? Será que é isolado? O que eu fiz? Eu entrei no Google e usei exatamente isso que eu ensinei vocês, tá? Pesquisei aqui, estupro mais gravidez mais menores mais Sinan. Sinan é um portal da... Eu escrevi errado aqui, mas tudo bem. Sinan, um portal do Ministério da Saúde, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Ele... Não é isso, não. Amigo, Não é isso, não. Oi? é esse que, tipo, deu BO de notificar os casos de coronavírus ou foi o Ministério da Saúde? Eu acho que foi o Ministério da Saúde mesmo. Ou não. Não, acho que foi o Sinan mesmo. Agora eu não sei de dizer. Mas eu acabei chegando num artigo da Cielo, que é um portal que disponibiliza artigos científicos e fala que estupro e gravidez de meninas de até 13 anos no Brasil. Características e implicações de saúde gestacional, parto e nascimento. É um artigo que se propõe a revisar as estatísticas e mostrar quanto disso. Deixa eu ver se eu baixei ele ou não. Acho que não baixei, não tem importância. Eu tenho o link dele. Então ele fala sobre estatísticas e tudo mais. Outra coisa que eu fui fazer foi dar uma olhada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é um anuário que mostra os dados dos crimes e tudo mais. Tá? Eu vou mostrar direto o infográfico. O infográfico mostra que violência sexual aqui. Violência sexual. Foram 66.041 registros em 2018, o maior já registrado no Brasil. Então, houve um crescimento de 4% dos estupros. Quem são as vítimas? 81% do sexo feminino, 53% tinham até 13 anos. Tá? 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora. Eu entendo a raiva. Porque eu também tenho. Né? Mas, infelizmente, ou felizmente, ou foda-se, sei lá o quê, a única forma de combater esse tipo de absurdo, de mentira, de desinformação, é com informação. Isso é um caso isolado? Não, isso não é um caso isolado. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. 53% das vítimas de estupro no Brasil têm até 13 anos. Isso é isolado? Pergunto-lhes. Isso não é isolado. Tá? Tá vendo? É a questão da informação. É combater essas coisas com informação, com dados. Lá do Espírito Santo, como uma maneira, uma técnica, uma ferramenta de avançar a agenda pró-aborto no Brasil. Aí ela coloca o primeiro argumento dela, que estão usando o caso da menina como uma alavanca para introduzir a agenda pró-aborto. Por quê? Porque é uma coisa, vejam, isolada. Se é uma coisa isolada, não dá para criar um caso em cima disso. Essa é a retórica dela, esse é o argumento dela. Nenhuma feminista de verdade está preocupada com a sobrevivência e o desenvolvimento psicológico desta criança de 10 anos. As pessoas estão preocupadas em avançar uma agenda pró-aborto. Sou a favor do aborto, sou a favor... Muito se fala sobre ser a favor do aborto, muito se fala sobre pobrezinha da menina, mas eu não vi nenhuma feminista ainda fazendo uma campanha pra gente achar esse monstro. Porque quem não sabe, essa menina foi estuprada dos 6 aos 10 anos de idade pelo tio. Sabe quem mais? Veja que interessante o argumento dela. Muita gente, especialmente, existe uma extrema-direita aí, né, proto-fascista ou fascista,
que usa essas generalizações como parte de construir um argumento. Todas essas feministas que falam que são contra aborto não são contra aborto. Que são a favor do aborto, né? A favor da... Então, onde tirou isso? Vitor, Fonte, senso comum. Fala. eu fui pegar um remédio pra eu tomar aqui rapidinho, no diário. Vai. Eu perdi, 30 segundos. O que eu perdi? Olha, bosta nenhuma. Mentira, você perdeu ela construindo um argumento, começando a construir um argumento, dizendo que isso é um caso isolado e que as feministas não querem a segurança, não querem o bem-estar das mulheres que são estupradas. Aí ela começa, sabe, ela foi estuprada dos 6 aos 10 anos. Olha como ela vai continuar esse argumento, como ela vai encerrar esse argumento. Mas foi estuprada dos 6 aos 10 anos de idade por uma pessoa muito próxima da família. Sabe quem mais foi estuprada dos 6 aos 10? A ministra Damares. Pá! É o quê? Preciso. Cirúrgico. Ela é inteligente. Claro que ela é inteligente. Ela, não é, ela é pirada, mas ela é inteligente. Ela é pirada, Sabe ela é quem mais? inteligente. E olha como ela continua construindo o argumento. A ministra Damares foi estuprada brutalmente dos 6 aos 10 anos de idade. E a minha pergunta para a esquerda é: por que a empatia que tem com essa menina de 10 anos do Espírito Santo que foi estuprada durante 4 anos corridos não é a mesma empatia que as feministas tiveram pela menina Damares? A Gi falou, acho ela extremamente... É uma jumenta. Mas a questão é que ela é uma jumenta que fala com convicção. Ela sabe como falar. Ela sabe como falar, entendeu? Ela é uma E ela jumenta... pega nos pontos Exatamente. necessários. Tipo, ela pega onde ela sabe que ela precisa pegar. É aquela história, né? Você pode manipulação, ser a sim. maior retórica do mundo. Só que retórica não te deixa certo, não importa. Acontece Não é- que nós vivemos em um mundo em que a retórica, na grande maioria das vezes, ganha sobre o conteúdo do argumento. Vocês estão vendo que ela teve 111 mil visualizações? do 3 só fora você, amigo. Sim. Né? E aí ela constrói o argumento. Sabe quem mais foi estuprada? A moça da goiabeira. A moça da goiabeira foi estuprada. E cadê as feministas que não têm empatia por ela? Isso é um argumento poderoso porque você não consegue provar que as feministas, seja lá o que significa isso na cabeça dela, as feministas, como se fosse uma banda de rock, né, que você pode pesquisar. O que as feministas falaram sobre... Né? Mas é aquela mesma coisa, Vitor. Por exemplo, morre um artista, vai. Morre um artista de câncer. Aí todo mundo fica falando, meu Deus, o artista morreu de câncer, não sei o que tem. Aí a pessoa fala, não, mas todos os dias milhares de pessoas no mundo morrem de câncer e ninguém nem aí pra elas. É o mesmo argumento. Ou o Black Lives Matter, É. que as pessoas brancas falando, não, mas Não, todas morrem as brancos vidas também. importam. Todas as vidas importam, morrem pessoas brancas também. Ah, toma no... Então ela... Mas o pior Hum. é que, no fundo, ela pega num ponto muito importante, que, tipo, muitas pessoas criticaram outras mulheres que não tinham empatia sobre a causa da Damares. Porque é exatamente isso, de tipo, mano, querendo ou não, ela é um estupro, sabe? Não importa quem ela é hoje em dia. E ela Exatamente. pega exatamente esse ponto, tipo, esse ponto já é discussão, é polêmica, eu pego isso. Curiosamente, às eu vezes não- ela pega certas coisas que eu vejo pessoalmente como certas hipocrisias da nossa esquerda brasileira, por exemplo, e joga na nossa cara. E só que assim, no caso da Damares, primeiro ponto. No caso da Damares, como é que eu vou ter empatia se eu não sei nem o que aconteceu? Então, Mas ela foi falou, estuprada, ela já tem foi, tudo. exatamente.
Eu tô doente, você não sabe que eu tô doente, você vai se compadecer por mim porque eu tô doente, você sabe que eu tô doente? Não faz sentido. Mas aí no caso da Damares, ela realmente falou sobre isso. Ela falou que ela foi Tanto que o estuprada. meme da goiabeira surgiu aí. Que é Também, horrível fazer exatamente. memes com isso. Né? E Da outra coisa goiabeira e tudo também. mais. Outra coisa. É... Você jogar na cara não, mas você errou ali quando você fez isso. Ah, eu errei ali. É um argumento, mas primeiro, é um ad hominem. Segundo, não, não deslegitimiza o meu argumento nem a minha luta. Sim, mas é o que as meninas estão falando. Independe de quão escrota seja a Damares, quão escrotas sejam as opiniões dela e pipipipopó, ela foi estuprada. Né? E é isso que a Sarah Winter está usando. O que é um argumento muito bem construído, na verdade, apesar de ser, eu acho, um argumento bem, talvez maquiavélico. Tô brincando, mas ela usou exatamente isso. E cadê as Isso. feministas que não têm empatia pela Damares? Porque não existe como falar. Bom, deixa eu ver aqui a porta-voz das feministas do mundo, o que ela falou sobre a Damares. Não existe, entendeu? Exatamente. As feministas. Ela Né? cria um grupo de ódio. Ela usa palavras que se usa no contexto geral, empatia, não sei o que, e usa a maneira como ela bem entende. Que foi estuprada dos 6 aos 10, até tentar suicídio. Por que uma tem mais valor que a outra? Sabe qual é o problema da esquerda? Esquerdista relativiza a vida. Se não relativizasse a vida, a esquerda não teria já assassinado mais de 600 milhões de pessoas desde que Karl Marx inventou esta merda chamada comunismo. Nossa Senhora Aparecida. Desculpa, eu não... Tem muita coisa errada aqui, né? Jesus, Ok. isso, que foi isso? 600 milhões de pessoas. Mano, sabe quantos são 600 milhões de pessoas? Os nazistas não mataram 600 milhões de pessoas. Foram, tipo, no máximo 6, 8 milhões As pessoas de morrem de judeus. fome no mundo por causa da falta de... A Primeira e a Segunda Guerra combinadas não chega nem perto de 600 milhões de pessoas. Né? É mais um exemplo de fonte, voz da minha cabeça. Por que a gente está dando atenção para ela? Porque essa doida tem uma voz que ecoa no nosso país. Exatamente. Porque ela tem 111 mil visualizações no YouTube e eu não tenho. Essa aula de pensamento crítico não vai ter. Vai ter 20, se tiver tudo isso. Seguimos. Claro que ela falou, desde que Karl Marx inventou essa coisa, isso eu não vou nem entrar nesse mérito porque não é o assunto aqui. Né? Mas claro, os esquerdistas, sigamos. Você não sabia que esquerdista se amarra em assassinato. Você não sabia que esquerdista se amarra em fuzilamento. Você também não sabia que esquerdista se amarra em aborto. Você sabe qual foi o primeiro país no mundo a legalizar o aborto? Foi a União Soviética e logo... Isso é verdade, foi a União Soviética mesmo. Em 1920 eles legalizaram o aborto. Só que depois, na época de Stalin, eles proibiram de novo o aborto. Depois... A União Soviética era Fala. dos lugares onde as mulheres tinham mais direitos durante a época, porque Exatamente. eles tentavam igualar pela ideia de igualdade. É interessante. Essa segunda parte é gostosa de ouvir, viu? No mundo a legalizar o aborto foi a União Soviética e logo depois os seus companheiros, os nazistas. Olha, nessa parte eu confesso que eu precisei parar. Em todas as vezes que eu assisti essa parte, eu precisei parar e dar uma respirada. Tá? Vitor do céu. Eu vou continuar. Gosto disso. Eu vou continuar. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a primeira clínica de aborto, que perdura até hoje nos Estados Unidos, se tornou a maior indústria de aborto do mundo, a Planned Parenthood, foi fundada por Margaret Sanger, uma racista e eugenista?
Isso é parcialmente verdade, porque a Margaret Sanger realmente ajudou a formar essa Planned Parenthood, que é até hoje nos Estados Unidos, é uma grande, não sei como descrever, mas um grande conglomerado, talvez, que faz abortos legais nos Estados Unidos. Né? Você pode procurar. Claro que não é simplesmente um drive-thru de aborto. Né? Existe um planejamento, existe métodos de contracepção, é uma coisa de orientação do bagulho todo. Né? Ela fala que a Margaret Sanger ela é racista e eugenista. É muito curioso porque a extrema-direita se apropriou exatamente desse discurso da Margaret Sanger ser racista e ser eugenista para... Eugenista é aquela pessoa que quer fazer manipulação genética, quer cortar as pessoas indesejáveis, né? Tipo os nazistas. Exatamente. Os nazistas foram profundamente eugenistas. Então existe esse mito criado em torno da Margaret Sanger, que ela tenha sido isso. Tem alguns artigos interessantes sobre isso que eu achei quando eu pesquisei sobre isso. Um deles, inclusive, fala sobre como foi construída essa imagem. Né? E veja o que ela vai falar agora. Você não sabia que Margaret Sanger, que fundou todas as clínicas de aborto da Planned Parenthood, era da juventude hitlerista e que ela dizia exatamente... Vou parar aqui para já falar que é o seguinte. A juventude hitlerista... Veja, ela era da juventude hitlerista. Daqui a pouco vai falar que é comunista também, né? A Margaret Sanger, ela nasceu... Deixa eu ver onde é que ela nasceu, não sei. Hitlerista. Ela falou lá da juventude hitlerista. Ela nasceu em Corning, que é, não sei, em Nova York. Beleza. Tá? Ela nasceu em Nova York em 1879. Caralho, velho. Vamos dizer assim, que a juventude hitlerista ela atingiu um certo status na década de 30. Né? Ela já existia antes, tá? Mas atingiu status. A Margaret Sanger nasceu em 1879. O que significa que em 1930 ela tinha 50 anos de idade. Tá? Primeiro problema. Segundo problema, a juventude hitlerista era uma associação só de homens, só de garotos. Mulheres não podiam fazer parte da juventude hitlerista. Terceiro problema, ela era americana. Como é que ela foi fazer parte da... Entendeu? É muito bom. Né? Enfim, Gostei. continuemos. Que os bairros de concentração de negros e de latinos era ali que tinha que se fazer clínicas de aborto para exterminar essa raça de indesejáveis, como Margaret Sanger os chamava. Sabe quem dedicou o seu trabalho de conclusão de curso a Margaret Sanger? A querida dos democratas, a Hillary Clinton. Vocês não sabiam disso? Muito provavelmente vocês não sabem que a maior taxa de... Eu juro que eu tentei procurar o máximo possível algum trabalho da Hillary Clinton de conclusão de curso que ela tem escrito. Eu não achei absolutamente nada. O que aconteceu é que ela ganhou um prêmio dessa Planned Parenthood, essa associação. Né? Ela, de fato, ganhou um prêmio dessa associação. E ela falou no discurso que ela achou, que ela acha o trabalho, que ela ficou impressionada pelo trabalho da Margaret Sanger e tudo mais. Mas aí dizer que ela fez um trabalho de conclusão de curso, né? Já é um pouco... Amigo. Oi. Quando ela fala que as clínicas eram colocadas em bairros negros e latinos, ela colocou as clínicas exatamente porque eram pessoas que não tinham controle de natalidade? Basicamente. Porque até hoje, nos Estados Unidos, o maior índice de abortos ainda é feito pela população negra.
É claro que você pega essa informação e fala o quê? Ela é racista. Porque A ela quer interpretação dos acabar. dois passou ali atrás. Uhum. De aborto dos Estados Unidos são de mulheres negras. Isso é verdadeiro. Isso mesmo. Inclusive, tem até desconto para as mulheres negras e as latinas fazerem abortos nos Estados Unidos. Porque, afinal de contas, o povo que é abortista é o povo mais racista do mundo. Eles odeiam pessoas com deficiência física por isso, e psicológica, por isso que eles querem abortá-los. E fizeram Eles odeiam negros, odeiam indígenas, populações imigrantes. Eu não vou nem me dignar a comentar isso. É por isso que as clínicas de aborto foram construídas por Margaret Sanger, um membro e admiradora de Adolf Hitler. Aqui eu vou parar porque isso aqui é importante. A admiradora de Adolf Hitler. É curioso que aqui especificamente tem uma parte de um diário pessoal dela, da Margaret Sanger, em que ela expressa o quão ela ficou horrorizada em saber as coisas que Hitler fazia na Alemanha. Ela sonhou uma vez com ele, com Hitler, e acordou desesperada. Isso está num diário pessoal da Margaret Sanger. Ela ficou horrorizada. Ficou horrorizada. Ela... Claro, todo mundo tinha esse horror de saber o que aconteceu. Mas... E ela fala que ela era uma admiradora do Hitler. Nos bairros O povo da direita gosta de jogar. Negras e imigrantes, principalmente dos latinos. Mas você não vai saber disso, sabe por quê? Porque as feministas nunca vão te contar. E aqui tá o Coringa na manga. Você nunca vai saber disso. Isto é um grande segredo que as pessoas não vão te contar. Mas que eu sei. a sabe toda reveladora, a Messias... Já ouviram eu falar saber, de um vou falar livro com você. chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil? Já. Se você torcer aquilo, só escorre churume, obviamente. Mas... Quando você... É por isso que eu falo, desconfiem muito desses livros que vocês vão em Saraiva, em grandes livrarias. Tal. A história não contada. O segredo por trás de não sei o quê. A verdade sobre papapá. A Sarah Winter é amiga do Nando Moura, né? Acho que não sei. Deve ser. Só boa companhia. É outra aí também, né? Bom, Elas nunca vão te contar. Mas elas nunca vão te contar, ela vai ficar nessa retórica um tempo, mas eu vou te contar porque eu sou muito da hora. Tem uma coisa que eu quero muito mostrar pra vocês, em que ela começa a falar sobre um argumento já entrando numa parte bem moral da coisa. do município de São Mateus, no Espírito Santo, foi... Oi, Posso fazer uma fala aqui faça um rapidamente? adendo. Eu queria provocar vocês para essa... Vá. E lá vem. Para enfim, uma coisa aí que eu vim discutindo com alguns amigos e tudo mais, esse deslocamento da ofensa. Eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado para esses lugares que a gente acaba colocando as pessoas que acabam deixando a gente com raiva ou que se mostram ignorantes. Sinto que parte dessa ofensa que a gente toma é por conta do impacto que uma mulher como essa, por exemplo, tem. Pensar que tem mais de 100 mil espectadores ali, ela tá falando uma porrada de groselha, tem pessoas que concordam com ela e muito provavelmente são a maioria aí nas visualizações, até porque quem não concorda não vai ver. Então eu acho que é um risco muito grande, porque, enfim, aconteceram aí várias coisas ultimamente, o caso lá do motoboy que foi filmado e tudo mais, né, que o cara disse que ele tinha inveja da cor dele, e a gente começa a falar assim, porque o cara é retardado, porque o cara é gordo, porque o cara... Então a gente não resolve, né? A gente só desloca a ofensa. Isso também é problemático, porque tem pessoas que sofrem com isso e de tabela estão, enfim, sofrendo preconceito, e eu acho que é uma coisa para a gente questionar. Então, eu tive um professor na graduação que ele falou assim, escute as pessoas que te ofendem, porque mesmo erradas, elas têm razão. E eu demorei muito tempo para entender isso, assim, porque eu falo, mano, eles não têm razão. Só que eles têm, porque a gente começa a entender que a questão dessa mulher aí no vídeo
não é sobre um âmbito racional, é um âmbito afetivo. Né? E aí eu convido vocês, assim, com muita força, a assistirem o documentário lá, A Terra é Plana, do Netflix, que mostra muito essa pegada, assim, né? Os movimentos anti-intelectuais, eles não são racionais, eles são puramente afetivos. E é difícil assistir, viu, Rebeca? É bem doloroso, não é fácil. Eu agonizei, assim, a cada segundo assistindo aquele negócio, Mas é mais fácil do que essa live, mas com certeza. com certeza. Sim, tenha certeza, porque assim, a Mas, perspectiva de quem fez o documentário é a perspectiva de quem, enfim, né, de quem é redondista, não é de quem é terraplanista. Então é mais fácil assistir porque assim, eles vão filmando coisas que você vê que estão argumentando contra o terraplanismo, né? Mas enfim, queria deixar isso porque é um risco, né? É um risco a gente apenas transferir a ofensa. E é isso. eu Posso acho que. deixar um ponto também? Fala. Teve uma coisa que eu tava conversando com a Kaori uma vez, justamente antes dela. Justamente sobre esse assunto, né? E ela me deu um insight que eu não tinha percebido. É o seguinte, vamos pegar o pessoal antivacina. O pessoal antivacina é o puta crime, né? Você expor as pessoas a doenças da maneira como eles fazem com a sociedade. Essa pessoa do conservadorismo anti-aborto que a Winter, a mesma coisa. A menina lá sofrendo, a menina com risco de vida por causa da gravidez, mesmo que não tivesse, mas ia fazendo essas picuinhas. Enfim, eu posso muito bem tratar antivacina como criminoso, eu posso muito bem tratar criacionistas, né, que querem ensinar criacionismo nas escolas de igual para igual com evolução, como um bando de retardado que não merece ter voz. Posso muito bem fazer isso. Só que tem um grande problema, eu posso estar certo. Posso estar extremamente certo, mas isso não funciona. O criacionista não vai deixar de ser criacionista por eu cortar a liberdade dele. O antivacina não vai deixar de ser antivacina por eu considerar ele um criminoso. E assim por diante. As pessoas, elas têm que ter... É Elas isso têm que o que Gustavo quebrar... falou. É isso que o Gustavo falou da questão da afetividade, né? É, Isso é emoção, isso é afeto, isso a Sarah Winter, você percebe a raiva na voz dela. você quer quebrar a Sarah Winter, você não vai quebrá-la racionalmente. Não, lógico que não. Porque você não vai. Você vai discutir com o idiota, ele vai te rebaixar o nível dele e vai vencer pela experiência. Você quer quebrar a Sarah Winter, você quebra as emoções dela. Então, Você mas quebrar aí que o tá. emocional dela. A Aí você... Sarah Winter é uma pessoa que, obviamente, como a gente está vendo aqui, é uma pessoa que tem um fundo emocional muito forte. É uma pessoa que só quer falar para aquelas pessoas da do mesmo espectro ideológico delas. Da bolha, né? Ela não quer falar, você vê que ela tem essa coisa de eu vou falar para todo mundo, eu vou ser didática e tudo mais, mas eu odeio esquerdistas, eu odeio feministas, eu odeio vocês. Né? Então, obviamente. Então, por que a gente tem que ver o vídeo do Sarah Winter? Porque se aprende muito. Eu aprendi muito desconstruindo o discurso dela inteirinho. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em Margaret Sanger. Ela me trouxe essa coisa. Quem é Margaret Sanger? Fui pesquisar, fui atrás de artigos, descobri quem era, descobri que efetivamente ela ajudou a popularizar o aborto nos Estados Unidos e tudo mais. Ela já quebra a regra do auditório universal. É interessante isso. O que é a regra da auditória universal? Tipo, todo mundo tá ouvindo, ela tá falando para todo mundo. Ela não tá falando para todo mundo. No começo do vídeo ela falou, eu vou explicar bem didaticamente. Mas o que ela tá falando? Eu vou explicar bem didaticamente para vocês que são retardados, esquerdistas e feministas. É isso que ela tá falando. Exato. Né? Mas vamos ver que outros tipos de argumento ela traz. Por exemplo, no argumento do caso do estupro. Estuprada durante 4 anos pelo seu tio. O menino, o pai, onde que tá o pai da menina? O pai tá preso.
Eu vou parar aqui já, para vocês ficarem atentos ao tipo de argumentação. Onde está o pai dessa menina? Isabela, pode parar e finalizar. Onde está o pai dessa menina? O pai está preso. Sigamos. O pai tá preso. Esse pai, esse chefe de família, ele não tinha que ter cometido nenhum delito, ele não tinha que estar na cadeia, ele tinha que estar protegendo a sua filha. Vamos ver da vítima. aqui, ó. Aqui a gente está vendo o quê? O pai. Onde está o pai? O pai que devia estar protegendo está onde? Está na cadeia. O chefe de família que devia estar protegendo está na cadeia. Não tinha que ter cometido crime, devia estar... Tá, ok. Portanto... Porque a mãe, para sair para trabalhar, quem ajudava? O tio. O tio estuprava a menina. Cadê o pai? Vocês entenderam a causalidade aqui? Nossa, velho. Foi ruim essa, hein? Vocês entenderam a relação de causa-consequência do bagulho? O pai está preso. Portanto... Não tem o pai preso. Portanto, a mãe tinha que sair para trabalhar. Portanto, o tio ficava lá ajudando a família. De quem é a culpa do estupro? É do pai, obviamente. O pai não devia nada que tá preso. Eu acho que esse argumento da Sarah Winter é um dos meus preferidos do vídeo. Porque se a gente for desconstruir ele e deixar ele bonitinho pra gente ver, ele escancara quem é a Sarah Winter. Eu tô vendo viralizar a parte desse vídeo em que ela fala das... é porque as mulheres estão ensinando as mulheres a gozar, as meninas a gozar, a ter prazer, não sei o quê. Era esse trecho do vídeo que devia estar viralizando. E não aquele trecho. As pessoas se apegam a coisinhas, né? E muitas vezes são bandeiras levantadas pela própria esquerda. Devemos assumir as nossas parcelas de responsabilidade nisso, né? É esse o argumento que devia estar bombando na internet. O pai está preso, então o tio tinha que ficar cogitando. Esse é um dos maiores absurdos desse vídeo. Patriarcal. Obviamente, isso é muito patriarcal, isso é errado, então, cara, tantos níveis. Não tá nem errado. Precisa melhorar muito pra estar errado. Não dá pra falar que tá errado. É cruel. O pai tá preso. Primeiro, não tinha nada que tá preso. Portanto, deixou a menina com o tio. O tio que estuprou. Então, a culpa, você vê que não é porque o tio é um pedófilo, é um agressor, é um criminoso. É porque o pai cometeu um crime. Você vê que existem 2 crimes aqui cometidos, né? Mas por algum motivo... eu vou pular alguns trechos que, enfim... eu achei inocentemente que ia dar pra ver, mas não vai. Então eu vou cortar para algumas coisas que eu queria levantar a atenção para vocês, que é do minuto 8:39. Ô, Vitor, Oi. só uma coisa, ela foca tanto na parte do aborto, mas ela nem menciona a parte psicológica da menina, né? Não, mais pra frente ela até vai falar da menina. Ela vai falar, por exemplo, que a menina... que não deveriam ter falado para ela que ela estava grávida, né? E que deviam ter esperado um pouco mais e ter feito uma cesárea. Ela fala isso mais pra frente no vídeo, porque esse é o bagulho do grupo Pró-Vida, entendeu? Que não deviam ter falado pra ela, deviam ter falado assim do tipo, você tá com um dodói na barriga, tá? Uma menina de 10 anos. Enfim. Ela não é burra, gente. Então, tem muita coisa errada nesse vídeo, mas muita coisa. Olha, se fosse meu priminho de 12 anos, que é tratado que nem um retardado pelos pais... 10 anos. Acho que tá tudo bem, mas como é uma criança normal, que tem mais de 2 neurônios, acho justo você falar o que aconteceu, né? Sim. Eu quero mostrar um outro trecho do vídeo aqui,
que é muito interessante porque também está pipocando na internet. Espancamento e de morte. E em nenhum momento eu divulguei o endereço da criança. O endereço do hospital era de conhecimento público e notório e já estava no Twitter. Então aqui é interessante que ela fala, não divulguei o endereço da criança, porque isso efetivamente é uma infração administrativa, não é crime. Essa é outra coisa que está pipocando na internet, é porque ela cometeu um crime. Não é crime, é uma infração administrativa, é diferente, ela não vai presa. Se ela feriu o ECA, se o juiz perceber que ela feriu o ECA, aliás, ela feriu divulgando o nome da menina, né? Mas é uma infração administrativa que ela vai ter que pagar uma multa, provavelmente só. Tá? Não é crime. Agora ela tem que dar o cu pra pagar essa multa. As pessoas já estavam lá. É o que mesmo? Então, veja que interessante. Eu não divulguei o nome do hospital, que é público e notório. Né? Mas, ok, o endereço do hospital, se você pesquisar no Google, hospital pipipipopopó, é público e notório. Você acha no Google Maps. Mas a informação de que esta menina estava internada naquele hospital não era de conhecimento público. Aonde que ela arranjou essa informação? É isso que a gente tem que estar se questionando. Não ficar encrencando pelo fato que ela divulgou o endereço do hospital. Mas falar aonde ela conseguiu este endereço deste hospital, como é que ela sabia que a menina estava internada ali? Porque isso não é público. Como a pessoa que está em prisão domiciliar Ela tá em tem prisão domiciliar? acesso? Eu acho que sim, eu não tenho certeza agora. Agora me falei Por que isso, ela tá mas em não prisão domiciliar? tenho certeza. Por causa que ela marcha os 300 brasileiros, sei lá que porra que era aqui. Podia ser morto que nem os 300 de Esparta também, né? Mas o que eu quero chamar Isso atenção não se aqui diferencia em nada dela. O que eu quero chamar atenção aqui, gente, é o seguinte. Rede social tá pipocando. Por exemplo, um negócio ela falou, porque estão ensinando as meninas a ter prazer. E não sei o quê. É importante? É claro que isso é importante. Né? É uma frase absurda do tipo, estão ensinando para as meninas que elas são donas do próprio corpo. Sim, exatamente. Mas olha a quantidade de coisas seríssimas que estão atrás desse discurso. De culpabilizar, não, porque o pai está preso, portanto ela ficou sozinha com o tio. Ou o fato dela falar, eu não divulguei o hospital, mas como ela sabia dessa informação? Ela tá precisando domiciliar mesmo. Tá, né? Obrigado, Júlia. Uhum. Imagina. Então Podia estar em prisão hospitalar mental. Puta que pariu. Esta é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Como ela sabe? Como ela soube disso? Porque não é todo mundo que sabe. Os jornais não sabiam. E se mesmo se soubesse, não podiam divulgar. Como ela sabia disso? Eu divulguei o endereço do hospital. Será que ela encontrou? Porque nessa menina iriam praticar um crime. Um crime. E eu já explico qual é e o motivo disso. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês entenderem um pouco mais esse caso. Porque muito se falou da menina e pouco se... Então, que existe uma... Então, é um crime. Ela fala que é um crime porque na argumentação dela, o feto tinha mais do que a idade, né, mais do que as semanas máximas para ser um aborto. Ela vai bater mais para frente no argumento de que foi um parto prematuro. Porque ela não tinha 3 meses, ela tinha 5 e bateu nessa tecla o tempo inteiro. Aqui, quando eu estava assistindo o vídeo, me chamou a atenção uma coisa. A forma como ela fala. Dê uma olhada, por exemplo, em como ela fala as coisas. Quer ver? Eu vou botar no minuto 13 e 40. Oi? Eu nunca vou ver, eu tava reparando isso. Ela, pra mim, ela fez esse discurso antes de fazer essa live bem umas 5 vezes. Ela fala com uma convicção extremamente forte. E é isso que é importante. Exatamente, isso que é importante. Aí, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso. É a forma como ela fala, e não só a forma.
tá? Atentem, eu vou pedir para vocês ouvirem as palavras. Para abortar. Abortar. Só vejo fazendo campanha para abortar. Vocês não sabem por quê? Eu devia ter colocado essa imagem aí. Vou ver se no meio no vídeo eu consigo caçar aqui e colocar. Vocês não sabiam que a Fundação Open Society Foundations, do George Soros, a Fundação MacArthur, a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford mandam milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. De dólares. Esse D meio duro. Milhões de dólares. Ao ano. Aqui, ó. Para encher o bolso das feministas? Vocês não sabiam? Vocês não sabiam? Vocês não sabiam que eu, quando era feminista, eu ganhava dinheiro de fora para fazer ingerência nas leis aqui? Eu tenho os comprovantes aqui para mostrar para vocês do dinheiro que eu ganhei quando era do Fêmen para tentar legalizar o aborto de uma vez aqui. Aborto? Aqui no Brasil? Ou vocês acham que tá todo mundo preocupado realmente com a saúde? Realmente? Eles pegaram esse realmente? Saúde e desenvolvimento bem no Brasil? Ou vocês acham que tá todo mundo preocupado realmente com a saúde e desenvolvimento bem... Saúde? Me levantou essa dúvida. Vai juntando a palavra, né? Não, é o dialeto mesmo. Saúde, aborto. Interior de São Paulo, né? Realmente. Isso não é um dialeto. Então, isso não é um dialeto paulista. Entendeu? A gente aqui, a gente fala, tipo, o D como de, né? De dinheiro, aborto, realmente, saúde, né? A gente tem esse som aqui. Transfira foi o que eu percebi. Ela é sulista. Eu pensei que ela era paranaense, alguma coisa. Auxílio emergencial para o PicPay. Ela nasceu em São Carlos. Ela nasceu em São Carlos. O que levantou essa questão. Aí eu fui procurar uma entrevista bem antiga dela, da época do Fêmen. Ela da frente com a Gabi. Ô, Sara, o feminismo tinha raízes políticas, econômicas. Eu acho. Assim, jamais ao ponto como já foi, mas ainda é. Se não fosse, não existiria milhares de coletivos de mulheres. Milhares de coletivos. Ainda é. Se não fosse, não existiria milhares de coletivos de mulheres lutando contra isso. Se existe, é porque existe. Que nós sentimos. Sentimos. E nós sentimos mesmo. Em comentários, olhares. E não são só homens machistas que existem. Existem muitas mulheres. Existem. Mulheres. Eu não tô entendendo qual é o ponto, Vitor. O ponto é, existiu... Ela tá fingindo sotaque. Ela está fingindo sotaque. Sim, ela tá... Só que aí, o que me bateu na cabeça foi, eu conheço exatamente quem fala assim. Eu sei exatamente quem fala assim. Que é um mestre dela. É isso que está acontecendo, eles dão a impressão que isso é dinheiro público. Dinheiro público. Quer dizer, é um negócio que é absolutamente criminoso. Absolutamente. Agora, esse pessoal todo da elite brasileira... Elite. Isso é um bando de psicopatas. Gente de mentalidade criminosa, sem nenhuma consciência moral. Eu afirmo aqui... que pessoas como esse seu Borroso e seu Imorais não têm consciência moral nenhuma. Eles só veem a própria vantagem. Né? Então, eles estão degradando o Brasil a um ponto. Veja, a hora que convidam o homem do STF, convida o Felipe Feto para debater. O que é isso, gente? Porra, no tempo em que se chamava de intelectual, né? O Chico... Gente, né? Isso me bateu muito forte. Porque ela coloca no site dela, nas coisas todas, que o mestre dela é o Olavo e tudo mais. A retórica é muito parecida. A retórica de falar como se a pessoa fosse burra. Olha como o Olavo fala. Chico Buarque e o Caetano Veloso já era um abuso. Agora não é nem Chico Buarque e Caetano Veloso. Agora é o Felipe Feto, que é um semi-analfabeto, porra. O Olavo de Carvalho tem essa retórica com uma mistura de
ignorância, né? Com uma arrogância, né? Porque ele fala com a pessoa como se ela fosse burra, do tipo, né? É um idiota. E só sabe fazer piadinha suja para criança. Bem-estar das mulheres. Não adianta falar aborto sim, se você não sabe nem quais são os métodos de aborto. Eu tenho uma vontade tão grande de pegar uma pessoa só para debater sobre aborto. Só para debater sobre aborto. Porque a pessoa que fala... Que engraçada. Ela fala 2 vezes a mesma palavra. Eu tenho uma vontade tão grande. Vocês estão vendo? Eu tenho uma vontade tão grande de aborto. Eu tenho uma vontade tão grande de pegar uma pessoa só para debater sobre aborto. Só para debater sobre aborto. Porque ouve a palavra aborto nessas 2 vezes que ela fala. Eu tenho uma vontade tão grande de pegar uma pessoa só para debater sobre aborto. 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 Ela muda completamente a entonação dela. Ela está fazendo um teatro. É óbvio, para mim, claro, o que eu enxergo, ela está tentando emular o estilo do Olavo de Carvalho. Porque a pessoa que fala que é a favor do aborto, ela não sabe quais são os métodos na literatura obstétrica de aborto. De aborto. Eu achei muito interessante quando percebi isso, dela copiar o negócio. Vitor. Oi. Preciso sair. Tá bom, eu vou encerrar também. Antes eu queria dizer uma coisa. Pois não. Eu queria saber cadê o dinheiro das feministas que eu tô precisando e ninguém me deu nada. Segundo uma antiga integrante do Fêmen, ou não sei se era do Fêmen ou se era algum outro ministro, ela embolsava o dinheiro que mandavam. Ah. Lógico, né? Para encerrar, eu quero chamar a atenção para um argumento que está recorrente na nossa vida e nos nossos veículos de comunicação. Tá? Quanto isso é ruim. O problema da gravidez na adolescência é gravíssimo. Há várias pesquisas científicas que mostram e comprovam que as meninas em desenvolvimento, elas não conseguem compartilhar os nutrientes com o bebê em desenvolvimento. Há várias pesquisas científicas que mostram e comprovam. Comparem essa mesma argumentação, digamos assim. Há várias pesquisas científicas que mostram e comprovam. Quais? Eu não citou o nome de uma cientista, não citou o nome de um cientista, de uma pesquisa, nada. É muito diferente se você pegar, por exemplo, o Twitter do Átila. O Átila está o tempo inteiro referendando as fontes e falando, olha, isso aqui não tá aqui, isso aqui tá ali, isso aqui foi o fulano que fez. Só que tomem cuidado, porque não é só ela que faz isso. Às vezes você entra num jornal, numa notícia, numa manchete, tá lá. Especialistas dizem. Segundo especialistas, né, é a figura do especialista que a mídia inventou, ou não inventou, mas que a mídia colocou ali, para criar uma hierarquização da informação. Né? Quer dizer, a Globo News traz o especialista. Né? Traz a figura do especialista. Ela pode ter anemia, ela pode desenvolver várias... E aí, claro, ela vai falar um monte de bobagem sobre o bagulho. Mano, isso vai completamente contra desde menstruar. Sim, claro. Ela tá querendo chegar em 2 pontos. Tipo, eu vou colocar o trecho que ela fala isso, apesar de ser dolorosíssimo.
Tá? Um primeiro problema Peraí, ô Victor. a não ser gravíssimo, ter anemia partilhar Ó, era que ela tá falando, ó. os nutrientes com o bebê em desenvolvimento. Ela pode ter anemia, ela pode desenvolver várias hemorragias, elas vão ter problemas gravíssimos. Realmente, crianças e adolescentes não devem estar grávidas, a não ser se forem estupradas. Aí nós temos um problema. É o quê? Sim. Ai, gente. Ela falou exatamente isso. Adolescentes e crianças não devem estar grávidas, exceto quando estupradas. Aí nós temos um problema. Ela vai falar quais são os problemas, né? Que, enfim, é um absurdo. Eu tinha feito uma porrada de anotações sobre isso para destruir o bagulho dela, mas eu não tenho tempo, né? Outra coisa que eu acho que é muitíssimo importante é mostrar o tipo de argumentação baseada em argumento de autoridade. Se vocês não me matarem, eu não irei. Isso aqui é legal. Vocês não querem esconder. Vocês podem me denunciar, vocês podem fazer o que você quiser. Enquanto vocês não me matarem, eu não irei cessar de contar a verdade sobre o aborto. De novo, aquela retórica, da perseguição, tá vendo? Enquanto vocês não me matarem... Se quiser morrer, tem muita gente que quer te matar, assim, não é por nada não, mas... Vocês estão... A questão não é isso, a questão é... Vejam a argumentação do tipo... Enquanto vocês não me matarem, quer criar uma retórica de perseguida. É a mesma coisa o presidente do Bielorrússia, né? Assim, exatamente. Eu sei que o desejo de fazer memes e de fazer piada, de falar vamos descer lá na porrada, é importante, mas muitas vezes a gente usa humor para não lidar com a dureza das situações, porque essa realidade é muito dura, que ela está defendendo manter a gravidez dessa menina. Tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês, em qualquer situação. Aborto não desengravida ninguém, aborto não desestupra ninguém. Só traz consequências físicas e psicológicas para a mulher que o praticou. Tá? E muito lucro para quem o fez. Tá? Para as clínicas, principalmente. Agora, vocês certamente não acham que uma cesárea seria melhor nesse caso? Para essa menina? Se vocês são a favor de que essa menina seja obrigada a parir um bebê deste tamanho, vocês são os verdadeiros monstros. É isso que vocês são. Eu vou ler uma nota técnica feita por um profissional médico que se negou a atender essa menina. Ela vai compartilhar agora, é isso que eu queria mostrar. Um parecer médico de um médico que se recusou a atender essa menina. De um médico que se recusou a atender. De novo, de um médico que se recusou a atender essa menina. Cortar a imagem. Isso é um parecer que tá. Vocês podem pegar aí, recortar a imagem. Eu vou ler aqui no celular para vocês. Ó. Ela vai ler. Paciente de definição de aborto deste tamanho aqui. Uma de contra-inteligência e desinformação comigo, não. Guerra semântica aqui não cola. Definição de aborto em caso de estupro não se enquadra, pois não é parto, condições de recessipação do parto prematuro, nesse indução de histerectomia para quem não mutilação dessa minha lá de bula, tá na bula, menino, vide bula da Anvisa, possibilita só esperar esse bebê dessa futuro e restante Ubatã Loureiro Júnior, CRM DF 557. Médico, ginecobstetra, especialização em bioética, membro de comitê de ética em pesquisas em seres humanos há 20 anos. Bom, ela deu a carteirada, né? Você fala, mas é um parecer médico. Né? Parecer médico, tá aqui, cartas aos senhores gestores, eu baixei esse PDF, eu não vou abrir ele aqui porque tem o nome da menina, né? Então não quero abrir aqui o nome da menina, porque ele coloca o nome da menina por extenso e o nome completo da menina. É com pesar que pipipipopom, ele está falando que não se deve fazer o aborto, por quê? Porque ela já passou
23 meses, que 23 meses, né? 23 semanas, perdão. 23 meses é uma criança muito grande. 23 semanas e tudo mais. A argumentação aqui é que esse feto tem mais de 23 semanas, então isso já parece que não é mais uma questão de aborto legal, é um crime, então, na verdade, ele tem 5 meses e tudo mais. Porra, mas é um parecer médico. Quem é o Batan Loureiro Júnior? Eu fui pesquisar quem é o Batan Loureiro Júnior. Quando eu pesquisei quem é o Batan Loureiro Júnior, ele é, de fato, um gineco-obstetra. Ele é um médico gineco-obstetra. Ele trabalha realmente com bioética. Ok, trabalha com bioética. E aí eu fui puxar a biografia do cara. Tá? É este aqui, ó. Médico formado pela UNB, Universidade de Brasília. Especialista, especialização em bioética pela UNB. Formação lá, membro titular do Comitê em Ética de Pesquisa, membro da Comissão Arquidiocesana de Bioética. Para quem não sabe, uma arquidiocese é uma instituição da Igreja Católica. Certo? O que em si não tem grandes problemas. O problema é que o consultório dele, o endereço profissional dele é em Brasília. A menina fez o aborto em Recife. E o caso aconteceu no Espírito Santo. Que absurdo. É possível que tenham levado ele para analisar o caso. Quem sabe? Mas o escritório dele, o consultório dele é em Brasília. Não tem nada a ver com absolutamente nada. Ele disse que ele se recusou a fazer o procedimento. O que um médico gineco-obstetra de Brasília tem a ver com esse caso? Essa é a pergunta que eu levanto para vocês. Eu digo levanto porque eu pesquisei bastante, fiz todas essas coisas que eu mostrei para vocês e não achei absolutamente nenhuma conexão dele com qualquer... Eu achei o parecer médico, eu baixei o PDF do parecer médico num site de extrema direita, num portal de notícias da direita. Claro, condenando o aborto e tudo mais. Ele faz parte de um grupo pró-vida da Arquidiocese de Brasília. Se é fake real oficial, até onde eu pude ver, esse cara não teve nada a ver com a questão do aborto de Recife. Nada a ver. Mas, por exemplo, ele tinha um parecer médico. Porque é parte de um grupo de bioética, um grupo pró-vida, né? E foi criada uma narrativa de que ele se recusou a atender a menina e fez um parecer médico, que eu tenho aqui, falando uma série de coisas, falando que ele... enfim... Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Esse é o tipo de coisa que passa completamente batido da gente. Entendeu? Para esta oficina, isso aqui foi o que vocês estão vendo na tela foi a quantidade de documentos e de coisas que eu tive que checar. Né? Tá aqui o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é um anuário que se junta a todos os índices de criminalidade e tudo mais. Tem um documento interessante, uma espécie de apostila de bioética da Unifesp, muito interessante, se vocês quiserem eu mando para vocês. Ela fala numa parte do vídeo sobre curetagem, e ela fala que é perigosíssimo, que pode matar, não sei o que. Eu baixei o PDF sobre curetagem pós-aborto do site do Albert Einstein. Que mais? Tem as matérias também, o infográfico,
o parecer médico do cara e a PL que o Bolsonaro apresentou, porque ela fala isso também, que o Bolsonaro conseguiu diminuir em não sei quantos por cento o nível de estupros no Brasil. Né? Eu não sei exatamente onde é que está isso. Eu não me lembro agora onde é que está isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu lembro que ela falou alguma coisa do Bolsonaro. Bolsonaro. Não me lembro onde é que está a PL. Onde eu enfiei isso aqui? Você tá eu ia sair, você falou que você ia... Eu vou encerrar daqui a pouquinho já. Ele fez o quê? Isso aqui, ó. Que eu tô me referindo a isso aqui. Deixa eu carregar aí. Prometo que eu vou acabar. Prometo. Me desculpe. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Por exemplo, esse médico realmente fez parecer tipo, do escritório dele e mandou pra ela tipo, uma coisa falsa. Não tem risco dele perder a licença médica? Não, porque é um parecer médico, tipo, não tem nada de ilegal aí, não tem nada de problema aí. Qualquer pessoa que for médica pode escrever um parecer médico e mandar para órgãos que regulamentam a medicina e tudo mais. Ele de fato escreveu um parecer médico, só que ele não tem absolutamente nada a ver com o caso. Até onde eu vi, até onde eu consegui ver. Entendeu? É a figura de especialista, ela usa o especialista. Que nem dizer, ele é médico obstetra. Né? Então temos aqui um especialista nessa questão. Quer dizer, eu sou o quê? O que eu sou? Eu sou um historiador. Qual é a minha especialização? Nenhuma. É tipo dizer assim, olha, a gente tem aqui um documentário sobre Roma. Vou trazer o Vitor, tá? Ele é especialista em Roma. Eu não sou especialista em Roma, eu sou simplesmente um mero historiador. Eu sou mais para um clínico geral do que qualquer outra coisa. Né? Mas enfim, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Teve um homem que está aí me xingando. O que vocês têm feito com isso? Vocês têm ido lá no Twitter, hashtag cultura do estupro, hashtag não salva a vida de ninguém. Eu vou dizer que neste ponto... Infelizmente ela tá certa. Infelizmente é uma crítica que eu faço também da questão do ativismo de Twitter. Hashtag não desestupra ninguém. Hashtag tem trend topic no Twitter. Não põe estuprador na cadeia. Quando um homem, um deputado, sugeriu na Casa Legislativa, na Casa do Povo aqui, ó, teve um homem que em 2017 apresentou 2 projetos de lei. Um para aumento de pena de estupradores, o outro para castração química. E todo o lobby feminista da Câmara dos Deputados fizeram oposição aos projetos de lei de castração química e de aumento de pena de estupradores. Só porque esse deputado se chamava Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, em 8 meses, conseguiu fazer pelas mulheres o que o PT não fez em 13 anos. Em 8 meses, o governo Jair Bolsonaro derrubou em 14% as taxas de estupro. Parabéns, Bolsonaro. Mas eu duvido que você... Tava demorando para aparecer o PT aí, obviamente. Mas... E o PT? O que ela está se referindo, na verdade, não é de 2007, é um projeto de lei de 2013, que é esse daqui, ó, que é de castração química, efetivamente, do aumento da pena de reclusão, né, e da castração química voluntária, que é basicamente assim, o cara só pode sair da cadeia se ele passar por tratamento químico para inibição do desejo sexual, como diz aqui. É o projetinho maravilhoso de lei dele. Interessante, importante. Todo PL, todo projeto de lei tem que ter uma justificativa. Não é simplesmente assim, eu acho que é legal isso, eu acho que castração química é da hora. Né? Tem que ter uma justificativa e tudo mais. Se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês, boto no Drive para vocês darem uma olhada. Tá? E tudo que é válido para tudo isso, essas pesquisas, isso aqui é válido para qualquer coisa que vocês forem pesquisar. Qualquer coisa.
uma coisa que ela chamou atenção, que o número de violência, né, de estupro, de violência sexual, caiu 14% graças ao excelentíssimo presidente da República. Violência em número de 2019, que foi o primeiro ano, a não ser que eu esteja enganado, 2019 foi o primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Houve uma redução de mortes violentas intencionais em 10%, mas aqui na aba que diz violência sexual, em 2019 aumentou 4,1% os estupros. Não diminuiu 14%. Aumentou 4% a violência sexual no Brasil. Oi? Tipo, quando a gente fala de índices de violência, não é responsabilidade das prefeituras e dos estados mais efetivamente do que o governo federal? Sim. Com certeza. Tipo, ela não pode usar isso de referência, porque, tipo, não é uma coisa que a Polícia Federal cuida das fronteiras. Exatamente. Mas não importa, né? A questão é, se existe uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa. Essa é a retórica, na verdade. Né? Porque não importa as pessoas saberem... Gente, mas o que o governo federal tem a ver com estupro? Isso é responsabilidade dos governos estaduais e municipais, né, de fazer legislações ou de fazer programas de combate à violência sexual e tudo mais. Isso não tem a ver com o governo federal. Né? Claro que o governo federal pode lançar cartilhas do Ministério de... Não sei mais como é que chama, aquele super ministério que era do Moro e agora não sei mais o que está acontecendo. Mas não importa. Essa que é a questão, não importa. Porque o que importa é compor um argumento, é compor uma retórica, é compor um discurso, de preferência inflamado. E como ela faz isso? O lobby feminista foi dizer, na casa, todos os deputados fizeram oposição aos projetos de lei de castração química e de aumento de pena de estupradores. Só porque esse deputado se chamava Jair Messias Bolsonaro. O que importa aqui é a retórica. O que importa aqui é convencer. Tá? É interessante que ela não leva em consideração que estupro é uma questão de poder, não de sexo. Não, claro que não. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, se vocês já não viram, do Hitler discursando. Para vocês verem... Ah, não. Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. A gente não precisa saber o que ele está falando. Perceba, a gente não precisa saber o que ele está falando para saber que ele está falando com uma puta convicção. Tá putão, tá? Full pistola, né? Talvez não esteja tão full. Oi. Sabe aquele livro que eu te falei que a colaboração? Uhum. Tem uma parte que ele fala que tipo, Hitler gostava muito de cinema, tudo. E ele achava que, na verdade, o teatro era uma ótima jeito de convencer as pessoas, porque você tem mais proximidade com as pessoas, tem como você demonstrar mais sentimento. Isso é muito parecido com isso. É teatral, né? Isso que ele faz é teatral. É diferente do cinema porque, assim, o teatro, na época de Hitler, especialmente, teatro, especialmente o teatro não microfonado, né? Ele tinha que ser muito... Os gestos tinham que ser muito visíveis para quem estivesse no fundo poder ver o que o ator estava fazendo, né? A ópera opera completamente nessa lógica, né? É dramático, é super dramático, são gestos grandes e expansivos porque a pessoa que está lá no fundo precisa ver a emoção, né? Então é tipo isso, entendeu? É por isso que ele faz esses movimentos que é para as pessoas verem que ele está puto, porque ele só ficasse com a mãozinha parada não tem o mesmo impacto, não tem a mesma força, né?
Então, oposição aos projetos de lei de castração química e de aumento de pena de estupradores. Só porque esse deputado se chamava Jair Messias Bolsonaro. Eu assisti, como vocês sabem, 2 vezes essa live complicadíssima. Ela é cheia de senso comum, ela é cheia de desinformação, efetivamente. Não, desinformação, para não dizer mentiras deslavadas, mas desinformação. Tem uma parte que ela fala sobre Bolsa Bandido, essas coisas que estão na boca da galera. Só que qual que é o problema? Quando ela fala de Bolsa Bandido, talvez o seu tio, que vai almoçar no domingo junto com a família, tenha já usado essa expressão, Bolsa Bandido. Né? Talvez o tiozão que você conhece ali, no Facebook, que vem comentar suas publicações, use essas mesmas ideias, essas mesmas lógicas. A Sarah Winter, ela não criou nada disso. Sarah Winter, ela simplesmente divulga isso. Para uma população que, como vocês viram, não tem acesso à informação, não sabe pesquisar fonte, né? Porque é muito legal falar, gente, como se combate as fake news? Pesquise a fonte. Como? Você pesquisa no Google, tipo, qual é a fonte desta matéria? Não sabe como fazer isso. É por isso que eu quis fazer também essa oficina de pensamento crítico aberta para todo mundo, entendeu? Que era para poder... eu vou colocar no YouTube, tá? Essa oficina, enfim. Bom, já ultrapassamos todos os limites. Eu prometo que as próximas não vão ser tão compridas, mas é que essa primeira eu achei que eu precisava arregaçar com o brioco de uma vez. Né? Eu prometo que as próximas não vão ser tão compridas assim. Não posso prometer coisas curtas, mas também não tão compridas, tá? Concordo com a Rebeca. Então, eu vou parar de gravar, porque já temos aqui